Digipão Produções apresenta a história de Kyoya Sasajima. Esse episódio apresenta um pouco sobre a vida de um Goblin, sobre a vila e o funcionamento dela e também sobre algumas evoluções. Parte 2: Os Goblins. Há aproximadamente um ano se passou desde que Sasajima Kyoya renasceu como um Goblin. Um ano nesse mundo parece ser mais longo do que na Terra, 400 dias e um pouco mais. No entanto, como não havia nada parecido como um calendário por lá, ele não sabia bem a data na Vila dos Goblins. O crescimento de um Goblin parecia ser rápido, no entanto, isso era apenas na aparência. Por dentro, isso não era bem assim. Sasajima entendia apenas fragmentos das conversas dos Goblins, e a sua habilidade em se mover estava bem mais fraca do que sua aparência. Mas mesmo assim, era certo que o crescimento de um Goblin era bem mais rápido do que de um humano. Se fosse um ano de vida para uma criança humana, ele ainda seria um bebê, mas nesse caso aqui, ele já poderia andar sozinho, e isso era uma grande vantagem. A primeira coisa que Sasajima fez depois de ser capaz de se mover foi pesquisar se havia algum humano na mesma situação que ele ou não. Ele não sabia a causa de sua morte. Como eu morri ou por que eu reencarnei? Como ele não sabia de nada disso, talvez houvesse alguém na mesma situação que ele por ali. Mas era uma expectativa bem baixa. Embora ele tenha tentado procurar os Goblins que nasceram no mesmo período que ele na Vila dos Goblins, o que ele descobriu dessa busca foi que não haviam pessoas encarnadas igual a ele nessa vila. Bom, não tinha sido uma missão completamente inútil. Embora ele mal tivesse conversado com outras crianças Goblins, ele tinha conseguido entender bastante coisa enquanto corria pela aldeia. Ele agora sabia que um ano era cerca de 400 dias do que tinha escutado de uma conversa entre Goblins adultos. Em primeiro lugar, o crescimento de um Goblin é realmente rápido, mas a inteligência se desenvolve mais devagar. Embora uma criança Goblin, que é quase igual a mim e se compara com um aluno do jardim de infância, se for considerar pelo tamanho, não tinha muita diferença de um simples bebê. Não havia nenhuma criança Goblin que pudesse falar. Mas enquanto isso, Sasajima, que pelo menos conseguia se comunicar como um bebê grunhindo, era considerado um gênio pelos Goblins adultos. Por conta disso, Sasajima não estava muito feliz, porque a coisa que era exigida nos Goblins é a habilidade de combate, e a cabeça não era muito exigida. Inesperadamente, o Goblin nesse mundo parecia ser uma espécie de combate genuína. Quando ele tentava se lembrar das suas memórias do que era um Goblin, ele lembrava de algo fraco, estúpido e sujo, mas um Goblin aqui nesse mundo quebrava essa imagem completamente. Fraco. Isso não era necessariamente errado. Os Goblins são fracos e as suas vidas parecem ser curtas e eles morrem rápido. Mas isso se for um Goblin comum. O conceito de nível parece existir nesse mundo. Além disso, tem as habilidades e magia também. Embora seja totalmente como um jogo, parece ser um senso comum nesse mundo que se um monstro atingir um certo nível, ele pode evoluir. Os Goblins não são exceção. Pelo que Sasajima viu, existem os Hobgoblins que têm um tamanho maior do que um Goblin comum. Quando um Goblin evolui para Hobgoblin, o seu tempo de vida aumenta e a sua força também aumenta. Tanto os Goblins macho quanto as fêmeas aumentam o seu nível para poderem evoluir. E parece que o método para aumentar o seu nível é somente matando outros monstros. E é por isso que naturalmente os Goblins se tornaram uma espécie de combate, e também é por isso que os Goblins não têm a vida muito longa caso eles não evoluam, né? Como os Goblins são uma espécie de combate, eles não ligam muito para estudar e provavelmente o Sasajima é o mais inteligente da aldeia toda. De qualquer forma, pelo menos eles utilizam uma estratégia de luta bem refinada para combater e eles também conhecem métodos eficientes de caça, mas isso é bem mais por conta do que eles aprendem na marra e não estudando táticas ou coisa assim. Os Goblins que Sasajima imaginou em seu outro mundo eram fracos, mas mesmo que fossem estúpidos, eles eram astutos. Mas aqui nesse mundo, eles eram o oposto. Aqui, eles são soldados que mantêm e carregam honra em seu peito. O dia de um Goblin começa com uma oração.
Eles agradecem ao mundo, agradecem à deusa que protege o mundo e também ao pão de cada dia. Depois de fazer oração, eles são designados para cada trabalho. Os goblins que não evoluíram se aperfeiçoam e os hobgoblins evoluídos se envolvem no treinamento dos menores. O grupo de caça que tem força o suficiente para poder caçar sai da aldeia. Essa vila fica numa cordilheira íngreme e é um lugar perigoso com um ambiente bem severo onde muitos monstros vivem. Entre os goblins do grupo de caça, apenas metade consegue retornar. Mesmo assim, a razão pela qual a aldeia de goblins pode continuar em pé é que a fertilidade de um goblin é realmente alta. Apenas isso era certo do que ele sabia sobre os goblins da vida passada. Os goblins que retornavam eram recebidos e faziam um funeral para as vítimas, e, com gratidão, oravam pela comida que trouxeram com o risco de suas vidas. Os goblins iam até a morte para manter a vila. Os goblins que ficavam na vila davam flores para esses goblins como se fosse um substituto de um amuleto, com um pensamento de, por favor, volte com segurança colocado nas flores. Eles partiam para uma viagem com risco de vida e retornavam sem tirar um pensamento de suas cabeças. Viver, isso os ajudava a ficarem vivos. Não havia justiça e nem maldade que me importasse na vida anterior. Mas tinha uma coisa que transcendeu isso. Eu olhava para os goblins que partiam e isso de alguma forma enchia meu coração. Eu acabei derramando lágrimas sem perceber. Tinha alguma coisa por trás deles que me causou isso.